Bom, gente, eu vou passar para vocês algumas coisas, algumas técnicas de corte que vocês precisam saber antes de cortar no tecido, ok? Que é muito importante para que você não estrague essa peça, ok? Porque dependendo do corte, como você corta, você realmente vai estragar a peça, não vai entrar, então não vai ter muito jeito. Então é melhor que você aprenda antes de cortar esse tecido, algumas regrinhas que a gente usa para poder cortar. A primeira regra é você entender o seguinte, tá? Que o nosso material, o nosso tecido tem linhas, né? Eles têm tramas. Então, a maioria dos tecidos planos, aqui eu tô falando de coisa de tecido plano, tá? A maioria dos tecidos planos tem a trama, tá? O fio e o viés. Tem essas três linhas aqui que a gente usa para poder cortar, ok? Então, é basicamente assim, né? Aí vem umas linhas assim que o nosso tecido faz, ok? É mais ou menos isso. Só que quando a gente vai cortar, a gente sempre corta no sentido do fio. Por que do fio? Porque o fio, ele é o comprimento. E a trama vai ser a nossa largura. E o viés vai ser como se fosse a linha diagonal, tá? Que é essa linha aqui, a gente é usada para algumas coisas específicas, não é para tudo, ok? Então vamos lá, entendendo isso, agora a gente tem no tecido as auréolas, que são aquelas partes do tecido que são diferentes do material, do próprio tecido, tá? Que é onde acaba o nosso tecido, os fios, onde acabam os fios. Ok, então a gente entendeu isso aqui, tá? Que existe no tecido. Então, eu tenho aqui representando uma saia, tá? Uma saia costa, uma saia frente. Então, o que a gente vai fazer primeiro de tudo? A gente tem esse tecido aqui, a gente vai dobrar o tecido para poder tirar duas partes de cada uma. Então a gente dobrou o tecido aqui, esse tecido, ó, dobrou em duas partes aqui o tecido, tá? Auréola com auréola, então no caso aqui pra cá, tá? Então direito, você vai dobrar direito com direito, auréola com auréola. E aí vai fazer aqui uma dobra do tecido, que normalmente tem na parte da frente, uma dobra do tecido. Por quê? Porque a parte da frente normalmente ela não é cortada, ela é inteira. Então a gente vai colocar na dobra do tecido. A gente vai marcar isso. Bom, agora posicionei aqui o molde da frente, sai à frente. Eu vou marcar o meu molde no tecido, colocar as margens de costura. Em seguida eu vou marcar a parte das costas aqui, aonde é aberto. Por quê? Porque normalmente a saia ela é aberta. Então eu vou colocar aqui uma distância para dar a margem de costura também. Tem alguns moldes que já vem a margem de costura e não precisa dar esse espaço entre uma e outra, tá? Então eu vou dar a margem de costura, margem de costura, margem de costura e margem de costura. Aqui normalmente as margens laterais elas são de 2 centímetros, dependendo da roupa que você for fazer. Aqui 3 a 4, aqui 1 ou 1,5. Eu gosto de dar 1,5 porque tem espaço para poder errar, tá? E aqui é 2 também porque é lateral, ok? Então, dando essas margens de costura aqui, ó, que vai sobrar. Tô fazendo assim meio bagunçado, porque é só explicação mesmo. E aí eu vou cortar.
Vou cortar aqui o meu tecido. E ela vai sair assim a parte da frente, inteira. Tá? Essa é o objetivo, sair inteira. Aqui não vai sair inteira, por quê? Porque aqui já tá cortado. É aberto. Gente, tá fazendo muito barulho porque minha loja fica na avenida, então passa bastante ônibus. Então vai sair duas partes das saias costas. Aí aqui eu vou colocar um tecido não, um zíper no meio, ou um botão, alguma coisa assim, tá? Então aí ficou a parte da frente e a parte das costas para poder unir aqui lateral com lateral. Ok? Então é isso, tá? E aí eu vou explicar o corte em viés. Normalmente esse corte em viés, ele é usado para saias godê, tá? Você só vai usar esse corte em viés se você quer essa roupa com muito caimento, tá? Como a godê, por exemplo, ela tem muito caimento, ela tem muito movimento. Por quê? Porque é cortada no viés. Se você quer um vestido, por exemplo, com muito movimento, então você vai cortar no viés. Se você quer uma blusa com bastante elasticidade, para não precisar colocar zíper ou alguma abertura, você corta ela no viés, porque ela tem bastante elasticidade, tá? Então você vai cortar assim, ó, no viés. Não vai cortar assim, todo reto. Você vai cortar na diagonal, tá? Toda vez que você for fazer um corte em viés, você vai ter que cortar na diagonal, tá? Dobrar as pontas aqui para poder sair duas, ok? Então é isso, basicamente, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o corte godê, tá? Que já entra umas outras regras, tá? De corte. Então, quando você faz a saia godê, já vem junto com o corte, já o molde é com o corte, é tudo misturado. Então, precisa fazer outro vídeo para que vocês entendam melhor esse corte em viés. Mas é basicamente isso. Se você quiser uma peça com muito movimento e bastante elasticidade, você corta em viés, tá? E outra coisa também, por que eu não posso cortar no sentido da trama, assim, ó, no sentido da trama, tá? Porque é simples, porque eu preciso, o sentido da trama já fala que é largura, né? Então eu preciso que a minha largura tenha bastante elasticidade, tá? E normalmente a trama, o sentido da trama, esse fio aqui, eles têm bastante elasticidade. Então por isso que tem que cortar aqui, ó, no sentido da trama, vai ficar assim. E o sentido do fio é o comprimento, que não tem elastano. Eu preciso de uma elasticidade somente na largura para poder vestir essa peça, tá? Pra gente poder entrar nessa peça. Então, por isso que é essencial que o sentido aqui do comprimento da saia seja cortada no sentido do fio, tá? Para que a largura, a trama aqui, ó, seja preservada, ok? Então, por isso que a maioria das peças é cortada no sentido do fio, tá? Do comprimento, não da largura. Porque senão o meu comprimento, ele vai ficar com elasticidade sem precisão nenhuma, tá? Porque eu visto a minha peça na largura, não no comprimento, ok? Então, entendido isso, vocês, antes de cortar, prestem atenção, tá? Sempre é cortada no sentido do fio, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Vocês curtem aí, compartilha com outras pessoas que precisam saber, tá? Esses vídeos aqui eu faço muito mais para as minhas alunas que estão comigo, mas para vocês também aqui do YouTube que precisa de uma ajuda,
ok? Então é isso, se inscreve aí no meu canal para receber mais, ativa o sininho também, tá bom? Que eu vou postando mais vídeos aí, vou postar também algumas coisas do Godê também, para vocês ficarem por dentro. Então é isso, pessoal.